Bom dia a todos. Quero agradecer aí a presença de todos vocês, presença de parceiros, montadoras, não dá para enumerar todos aqui, senão vou deixar alguém de fora, jornalistas, associações. Gostaria de chamar aqui na frente o presidente do Conselho Nacional da ABRA, Sr. Paulo Gaba. Chamar aqui na frente o vice-presidente do Conselho Nacional, Sr. Paulo Nemer. Chamar aqui na frente o presidente da FENALOC, Federação das Locadoras, Sr. José Adriano Donzelli. Adriano, você quer dar alguma palavrinha com o FENALOC? Antes de passar a palavra para o Gaba. Muito bom dia. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, os nossos convidados, os nossos parceiros, as pessoas que nos ajudam a construir essa associação e esse setor. Eu estava até comentando com o pessoal de um banco ali atrás, e a gente falando sobre crescimento, sobre a consolidação do setor, não entre as grandes empresas, mas a consolidação do setor como atividade comercial. É um setor que ele tem uma história recente, mas uma história promissora. E eu comentava sobre a questão de potencial de crescimento. E eu comentava com ele, olha, no Brasil, hoje, nós temos aí 8 milhões de carros em CNPJ, que são carros pertencentes a empresas. A nossa frota está algo em torno de 500 mil veículos. Então, nós trabalhamos com mais ou menos 5% do nosso mercado. Então, isso é um negócio interessante para a gente pensar. Qual o crescimento? Nós podemos crescer 20 vezes o que nós somos hoje. Isso é um negócio fantástico. Poucos setores e poucos países têm um potencial de crescimento sobre um setor como o nosso. É isso que nós representamos, é isso que nós podemos ser. E a gente acredita, e eu, com a mesma pessoa, eu comentei que ele falou, bom, mas então esse crescimento ele vai acontecer? Vai. O tempo em que ele vai acontecer é que a gente tem que determinar. Como a gente mexe com carro, eu aprendi em carro que muito melhor do que ter velocidade é ter direção. Se você está indo muito rápido para a direção errada, é melhor você não ir. Então, só para a gente entender esses processos que a gente vai apresentar, os números nossos aqui, que são números que a gente até assusta quando consolida os números e vê o crescimento que vem acontecendo ao longo de um período tão grande, e poucos setores têm um crescimento tão grande, tantas vezes maior do que o PIB, durante um período tão longo. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, parar e analisar, e saber realmente quais são as, eu não diria nem expectativas, mas perspectivas que esse setor tem. Mas o dono da festa hoje aqui é o Gaba, e eu queria chamar ele aqui para fazer as suas apresentações. Tem festa, não. Mas, pessoal, bom dia. Obrigado pelo prestígio de todos vocês. Mais uma vez, a gente tem a satisfação de apresentar os nossos números consolidados. Adriano tem razão quando ele fala que a gente se espanta às vezes. Nós conferimos 3 vezes os números para ver se realmente era isso, porque a gente não estava sentindo o crescimento igual ao ritmo de outros anos. E algumas montadoras e alguns modelos assim, tiveram realmente despontaram. Então a gente queria realmente, a gente vai, volta, confere, para poder apresentar um número fidedigno para vocês, um número de crescimento consolidado. O setor tem cada vez mais, né? Ele sempre cresceu mais que o PIB. Não é porque o PIB foi muito ruim, que a gente cresceu esse ano 10 vezes o PIB, mas num ano de PIB de 7%, 7,5%, a gente cresceu 11%. Então, assim, a gente cresce com a crise e sem a crise. Quando o mercado está muito bom, todo mundo quer investir, vai investir no seu negócio, faz o quê? Aluga o carro para dar o suporte. E quando tem crise, ele faz o quê? Ele se volta para a atividade fim e aluga o carro para dar suporte. Então, a gente fala muito isso em reunião de conselho. Nós não conhecemos nenhum outro setor
que esteja tão enraizado em todas as atividades que acontecem no mercado. Acho que a gente poderia comparar aluguel de carro com banco. Qual é a coisa que todo mundo precisa no seu negócio? Qual é o setor que sempre vai precisar de transporte ou de aluguel de automóvel de alguma forma? Então, todos os setores precisam, né? Da mesma forma, a gente consegue estar presente em todos os setores. A gente vai falar hoje um pouquinho de... vamos apresentar para vocês o famoso anuário, né? Que daqui a pouco todo mundo vai receber, que nem casamento. Fica todo mundo esperando se vai embora, se não vai. A sobremesa é o melhor. Se for embora sem, não ganha o anuário, né? Mas esse ano a gente está inovando também, até porque nós vamos ter o fórum em setembro. Nós estamos lançando a versão bilíngue. É a primeira versão bilíngue, né, Burger? A gente já fez com a tradução. A gente sabe que muitas das montadoras e dos bancos que utilizam o nosso anuário como referência, ele passou a ser uma referência nacional para isso, eles têm suas matrizes fora do Brasil. Então é importante que esse anuário esteja em outro idioma para que vocês consigam entregar nos seus bancos, nas montadoras, nas suas sedes, ou para algum gerente ou diretor estrangeiro que ele consiga fazer uma avaliação em outro idioma. Eles não têm esses números nos países deles, né? Salvo na China, como está em chinês, ninguém vai conseguir entender o que está escrito. Então, o nosso está valendo. A gente vai fazer um bate-papo. Toda apresentação de slide é muito chata. Eu participo de várias e ela costuma dar sono da metade para o fim. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para, por favor, me interromperem, por favor, perguntarem. Vão levantando a mão. Quem está com o microfone para ajudar o pessoal ali? Cadê a Cibele? Enfim, perguntas. A gente vai passando o microfone para vocês. Por favor, interrompam. Por favor, comentem. Por favor, tirem suas dúvidas. Eu sei que muitos de vocês são diretamente do mercado, estão ligados diretamente ao mercado automotivo. Então, a gente fala alguma coisa aqui, vocês estão sabendo do que a gente está falando. Mas, principalmente, jornalista e banco, para e fala, mas do que ele falou? O que é aquilo? Né? Então, por favor, perguntem, até para a gente desenvolver um raciocínio em conjunto para melhorar. A gente vai falar um pouquinho de tendência mundial, um pouquinho do que aconteceu, o que é essa história do IPI, por que a gente é contra. O pessoal fala, mas você é contra ter uma alíquota reduzida de IPI? Não, eu sou contra ter uma alíquota que sobe e desce todo dia. A gente precisa de um negócio constante e de médio a longo prazo para conseguir formatar um plano de ação. Mas, enfim, nós vamos falar de crédito e financiamento, né, das políticas públicas e dos eventos nacionais e internacionais que estão vindo aí. O pessoal tem falado disso há muitos anos, mas se vocês pensarem que os carros que nós estamos comprando hoje, nós não vamos trocar antes da Copa do Mundo. Ou seja, as montadoras que estiverem preparadas e com estoque para fornecer para a gente já vão estar fornecendo o automóvel que nós vamos alugar durante a Copa do Mundo. Panorama rápido de economia. O que cresceu? Poupança. O que nós tivemos de saldo de balança no ano passado? Média de dólar, Selic e variação do PIB. Esse PIB, o famoso PIBinho, né? Eu acho que esse 0,87 foi só o nosso setor que cresceu. Nenhum outro setor que cresceu e a gente cresceu foi esse 0,87 impulsionando o setor automotivo. Não acho que seja uma pretensão falar isso quando você analisa os números como um todo. Mas, enfim, vamos começar a falar de licenciamentos para a gente ver que cenário que a gente está trabalhando. Né? Só lembrando o seguinte, a gente trabalhava em 2007, por exemplo, com 2.400.000 automóveis produzidos. Nós estamos quase batendo 4 milhões já para esse ano. Então, quando você sobe mais de 50% uma produção, isso tendo diminuído as exportações, né, de emplacamentos, assim, você demonstra o potencial de crescimento do mercado interno. A gente conversando, eu defendo muito o carro usado, e o pessoal fala, mas você aluga carro usado? Eu falo, olha, todo mundo aqui aluga carro usado. O dia que você licenciou o seu automóvel, ele passou a ser usado. Seu carro, na sua primeira locação, ele já é um carro usado. Então, todos nós dependemos de girar esse mercado de carro usado para a gente conseguir comprar o zero. Isso vai ser reflexo mais para frente em aumento de idade de frota, que eu acho que é o slide principal da gente, é o aumento de idade de frota. É a variável, né, numa função com 10 variáveis, é a mais importante. É que quando muda, ela pode mudar o mercado inteiro. E eu vou fazer uma projeção mais para frente, um exercício interessante com vocês,
principalmente montadoras e bancos, para a gente ver o quanto a gente pode melhorar, crescer e ganhar dinheiro, que acho que é o objetivo de todo mundo aqui. Mas mostrando, né, o quanto a gente veio crescendo em número de veículos licenciados, né? Mostrando que o 1.0 tem perdido força, e acho que é uma tendência mundial. Quando a gente fala muito de tendência, né? Mas é 1.0, mas é fraquinho o motor, aquela ideia de que o carro 1.0 não andava, acabou. Mas a ideia de que um carro 1.3, 1.4, 1.6, e segundo o Burg disse que veio trabalhar na Abla para contar os segredos das montadoras para a gente, né? Então, segundo o Burg, né, abre aspas, um carro 1.4, 1.6 custa praticamente a mesma coisa para produzido que um carro 1.0. É verdade, montadoras? Ninguém falou o contrário, mas podem levantar a mão e dizer que a diferença é pequena. Enfim. Então, se a gente consegue oferecer um carro melhor para o nosso usuário, ele fica mais satisfeito. A gente também vê uma tendência, principalmente nos centros urbanos, que os donos de automóvel, todo mundo tem o seu carro, mas muita gente comprou o seu carro 1.0 para ir trabalhar e vai alugar o seu carro maior, com maior cilindrada ou com porta-malas maior, para viajar no final de semana, ou para uma necessidade específica. A sogra veio para ficar uns 3 meses na casa dele. Aí ele vai e pega um automóvel maior para aquele período para fazer uma viagem. Enfim. Então, nessa tendência, a gente tem observado. No nosso mercado também. A gente mais para frente, inclusive, tentou fazer uma divisão um pouquinho melhor do que nós temos comprado. Antigamente falava-se muito dos populares. Qual é o percentual que os populares representam das frotas das locadoras, né? E igualmente ao mercado nacional, que tem comprado mais carros de cilindradas maiores, nós temos também alugado carros de cilindradas maiores e feito um mix diferenciado nas nossas frotas, né? Hoje, antigamente, você falava assim, o carro sem ar, ele é popular, com ar ele já não é mais o popular. Hoje o pessoal ainda olha o popular e fala, mas você tem um popularzinho? Não precisa ter nada, não, só ar, direção, vidro elétrico, um CD, um MP3. Né? Esse carro, no nosso conceito, já não é mais um carro popular. E as montadoras que foram sendo sensíveis a isso e colocando como opcionais, foram ganhando mercado. Falando muito de veículo flex, eu acho que hoje não tem mais, né? Até para exportação, fabrica-se uma quase totalidade de carros flex, salvo os carros que vêm de outros mercados que ainda não são flex. Até os carros vindos do México já são flex, da Argentina, né? Então a gente tem um mix muito bom de carros flex nas frotas, que acabam entrando até como ecologicamente corretos. Esse é o slide mais importante dessa apresentação, idade média de frota. Dá para todo mundo acompanhar essa curva? Aquela história, vocês estavam vindo tão bem, né? O que aconteceu aqui? Quando fez esse equilíbrio aqui, IPI. A gente conseguiu, numa recuperação, numa curva posterior, diminuir a idade. Porque a gente entende que a idade correta de uma frota de locador, uma idade média, seja entre 13 e 14 meses. Essa é a meta da ABLA e das locadoras afiliadas. Nós queremos ter uma idade média de frota entre 13 e 14 meses. Então, se vocês observarem que, novamente, as frotas vieram, elas não conseguiram cair a idade média, e é lógico que aí, aliados, você tem financiamento, tá? Mas ela subiu de novo e hoje nós fechamos o ano com 18 meses de idade média de frota. Gente, isso é uma derrota para o setor. É ruim demais ter frota de 18 meses de idade média. Porque isso demonstra que, salvo os casos de locações diárias e de carros sendo trocados há menos tempo, ninguém está trocando de carro entre 24 e 36 meses. Todo mundo que tem contrato de longo prazo, que fazia por 24, está oferecendo por 36. Prezadas montadoras, prezados bancos, isso não é um recado, isso é um apelo. Nos ajudem a reduzir o tempo de frota. A cada ponto percentual que a gente reduz aqui, nós vamos ter um aumento significativo de compra com vocês. Se nós conseguirmos voltar em 2013, porque não dá para você cair de 18 para 12, para 13 de uma vez, não. Isso vai levar uns 2 anos para a gente conseguir recuperar aos patamares de 2006.
Mas eu acho que dá para a gente conseguir voltar 2013 para 16, 16,5 e voltar entre 14 e 15 para 2015. Precisamos contar com vocês para isso. E aí é uma estratégia que nós vamos trabalhar juntos, seja de automóvel novo com financiamento de banco de montadora, de bancos comerciais, para que a gente consiga fazer essa renovação. A hora é agora. Está no momento certinho. As montadoras e os bancos que estão aqui presentes, se vieram com o carro pronto para entregar e com dinheiro para financiar, estão no lugar certinho. Quando a gente fala tamanho de frota do setor, você vê, a frota cresceu quase 10%. A gente vem vindo nesse exponencial. E, de novo, o Adriano fala do número de CNPJs, né? A gente tem países no mundo, por exemplo, na Escandinávia, onde você passa de 70% de frotas terceirizadas em pessoa jurídica, para as locadoras. Outros países do mundo, por exemplo, Estados Unidos, que eu acho que é um mercado sem igual para todo mundo, passa de 40% numa frota daquele tamanho. Então, quando você fala no nosso mercado que nós estamos trabalhando com 500 mil automóveis, perto de 8 milhões de CNPJ, assim, se a gente não fizer nada, nós vamos continuar crescendo nesse ritmo, vamos estar com 800 a 1 milhão de automóveis em mais 4, 5 anos. Se não fizermos nada, o mercado está empurrando a gente. Nós não temos financiamento barato, dinheiro de BNDES, não temos benefício fiscal. Chegam para a gente e falam assim, mas qual é o esquema das locadoras? Que esquema? Eu pago ICMS integral, mas vocês têm isenção de tudo, né? Uma vez nosso assessor de imprensa brigou comigo, porque eu falei, a gente não é táxi. Não briga com táxi, não briga com táxi. Mas é verdade, a gente não tem benefício nenhum. O que a gente tem em um ou outro estado é uma redução de PVA de 1 ou 2%. A gente paga um ICMS cheio. Eu lembro do Miguel Jorge falando, a gente brigando no primeiro IPI, quando foi reduzido, ele dizendo, Paulo, entende uma coisa, quem paga ICMS é carro zero. Ok, mas quem vai comprar o carro usado? Nós vamos destruir o carro usado? Por isso que a gente apoia a Fenabrave no projeto de você ir eliminando frotas acima de 20 anos. Tem que tirar carro velho de rua. Tem que tirar. Não adianta mais a gente andar na... Ainda bem que você chegou, Fred, você chega atrasado, mas eu ia mencionar um negócio seu. Então, por favor, senta aqui. Mas a gente precisa dessa ajuda de vocês para fechar o ciclo. Perfeito? Todo mundo vai ter que firmar o compromisso antes de sair daqui. Enfim, falando de participação do setor automotivo, você vê, a gente chegou a ter 11% de participação e hoje caiu para 8%, né? Só que se nós pegarmos os números absolutos que vocês acompanharam, nós compramos muito mais hoje do que compramos em 2008. Muito mais. E sempre que nós temos essas curvas, que é quando a gente voltando àquele slide da idade média da frota, a variável mexe. Porque você, aqui, quando nós passamos a comprar mais, a idade média da frota faz assim, que é justamente o nosso objetivo. Reduzir a idade média da frota para gastar menos manutenção, comprar mais automóveis, financiar mais automóveis e girar o ciclo. Nós fizemos uma classificação primária, enfim, entre os econômicos compactos e os econômicos eles mesmos. Enfim, apesar da composição dos dois dar quase 70%, nós temos o seguinte, a gente tem, num compacto, por exemplo, 1.0, alguns lançamentos das montadoras cheios de equipamentos. Então você pega um automóvel 1.0 com ar, direção, vidros e travas elétricos, airbag, ABS, MP3. Esse carro não é um carro popular, pelo amor de Deus. Esse carro, na verdade, e para locador isso é muito bom, porque o usuário sai satisfeito, faz um test drive do automóvel de vocês. Mas a gente já considera ele no compacto, né? Os luxos, que são os intermediários, hoje o próprio intermediário para cima, ele já é o famoso compacto luxo. Automóveis sedãs, a gente falou de tendência 2 anos atrás. 2 anos foi no Maxud, é isso?
Eu lembro de eu falando, olha, os automóveis vão aumentar e vão ter porta-malas. Ter porta-malas? Por exemplo, a Renault teve sucesso com o Logan. Por exemplo, a GM teve sucesso no lançamento do Cobalt. E outros automóveis. A Volkswagen reeditou o Voyage. A Fiat mudou o Siena para Gran Siena. E essa tendência que eles veem no mercado lá fora e trazem para o Brasil, né, é uma tendência para... Hoje os nossos clientes, principalmente de locação diária, eles entram e falam, nossa, mas que bom esse automóvel. Eu tenho na minha casa um 1.0, mas eu quero viajar, ou eu estou fora da minha casa, ou eu preciso de um carro reserva. Olha que automóvel legal e com porta-mala grande. Então, essa tendência veio vindo. E, apesar dela já estar consolidada, tem uma outra tendência vindo aí, que é o que eu estava falando justamente. Meio que você chegou, viu, Fred? A gente tem visto nos salões internacionais a volta das station wagons. Então, se a gente falou há algum tempo, porque você procurar hoje em locadora, procura um Palio Weekend para alugar numa locadora. Procura uma Livina para alugar numa locadora. Vai ser difícil de você achar. A Paraty, que eu choro porque tiraram de linha até hoje, mas se você procurar um Space Fox, vai ser difícil encontrar. São carros que começaram a ser muito roubados. Essa é a desculpa que a gente escuta. Mas, na verdade, o que a gente entende que não aconteceu? Não teve novos lançamentos. Então, quando você para de ter novo lançamento, a locadora automaticamente para de comprar. Com esse novo lançamento, por exemplo, a GM lançou o Spin, com produção de Livina e descontos competitivos. A gente entende que esses automóveis voltam para frotas locadoras a partir de agora. Então, senhoras e senhores montadores, se estiverem produzindo esses automóveis e derem condições competitivas, eu acho que as locadoras estão bastante aptas a comprar esses modelos, porque os nossos clientes pedem para a gente. É o sonho de consumo. Eles vão usar esses automóveis. Certo, seu Fred? Já diria o salão... Hã? Tá vendo por que eu gosto quando ele vem? Seguinte, no Salão de Genebra, eu estive junto com o Gaba lá, no Salão de Genebra você tinha 100 novos lançamentos de todas as produtoras de veículos. Desses 100 lançamentos, 43 eram Station Wagon, que pegava desde a Dacia, que é a marca romena que pertence à Renault, certo? Até a Mercedes-Benz, com um shooting brake, que era um verdadeiro sonho, com linhas super aerodinâmicas, etc, etc. Ou seja, você olha, agora isso é um fenômeno que, por enquanto, é um fenômeno alemão e é um fenômeno europeu, mais centrado na Alemanha. Há uma tendência da volta das station wagons, que há 10, 15 anos atrás, todos nós ouvimos quando chegaram as SUVs, os jipões, que estava morta, a famosa perua, como nós chamamos aqui. A perua voltou e voltou com tudo, por enquanto na Europa. A gente sempre copiou o mercado europeu e não norte-americano. Então, se está fazendo sucesso lá, podemos esperar que alguma coisa, num determinado momento, vai refletir aqui. Obrigado, Fred. O que eu faria sem você? E eu ia dizer o seguinte, a tendência das SUVs, também, né, das Sport Utility, dos jipinhos, quem fez Jeep barato vendeu para o nosso setor, por exemplo, o Duster. Então, a gente começa a ver... a GM está trazendo o Trax, não é isso? Cadê o pessoal da GM? Ou seja, ele sabe que se ele tiver uma SUV mais cara, vai ser vendido para um mercado, um segmento premium, e não vai entrar no nosso mercado. Para o nosso mercado, se nós tivermos o famoso Jeepinho com preço competitivo, olha a redução do EcoSport. A Ford tem uma reagida bonita esse ano aqui no nosso mercado, vocês vão ver daqui a pouco. Então, basicamente é isso. Mas a gente tentou mostrar, inclusive, segmento premium, que antes era uma coisa que não acontecia, a gente não conseguia mensurar no nosso mercado, hoje já se mensura. Hoje você já acha carro com transmissão automática, carros de luxo, carros diferenciados para alugar nas nossas locadoras espalhadas por aí. Ranking das montadoras. Todas as montadoras vieram aqui hoje para ver isso aqui, né? Então, na verdade, eu acho que isso aqui é o reflexo, né, das parcerias com a gente no ano de 2012. A Fiat deu uma despontada na liderança, uma consolidada de liderança. Eu tive recentemente lá, eu tenho que elogiar o trabalho que eles fizeram,
principalmente para frotista. Lógico que eles têm alguns automóveis mais antigos e que estão em linha de produção maior, que para o nosso segmento ainda estão produzindo legal e estão sendo aceitos pelos nossos clientes. Nós temos um entrave aí para o ano que vem, que vai ser a história do ABS e do airbag, que a gente fala daqui a pouco, mas é que eu acho que a gente vai ter uma mistura disso aqui. A gente vai ter muita cadeira mexendo aí para o ano que vem. Mas, enfim, você pode ver que montadoras como Volkswagen e GM, né, elas não conseguiram aumentar suas participações. A GM, eu lembro que está praticamente estática, a Volkswagen perdeu um pouquinho de mercado. Renault e Ford brigando aí pela 4ª colocação. Ford deu uma reagida, lançou uns automóveis novos, com descontos interessantes para o nosso segmento. A gente entende que o objetivo de todas as nossas empresas aqui é lucro. Eu sei que como é que chama o carro novo da GM? Onix. Eu sei que um Onix dá 5 a 10 vezes mais lucro do que um Celta. Então, quem sou eu para dizer para uma GM que ela tem que vender mais Celta para a gente do que Onix? Agora, vai perder participação no nosso mercado. Isso é uma consequência direta. Porque o nosso mercado compra mais Celta do que Onix. Né? Isso não tem como a gente negar. Enfim, mas muitos produtos diferenciados. Cada ano, quando uma montadora lança muitos produtos novos, no ano seguinte, geralmente eles estão com desconto competitivo para frotista. Isso no nosso mercado. Se fosse no mercado americano, que eu acho que é o mercado de verdade, ou no mercado europeu, primeiro vinha para o nosso segmento, que era para todo mundo conhecer o carro. Mas, de qualquer forma, a gente entende que ano que vem, todos os lançamentos, né, que vieram vindo em 2012 e no começo de 2013, e durante esse ano, para poder lançar no próximo anuário, nós vamos poder mexer bastante nesses números. Porque quem lançou carro diferente, que não pode dar desconto porque é lançamento, e a gente entende. Ninguém aqui quer nenhuma vantagem diferente, não. O carro é lançamento, vende para o teu cliente, pessoa física. Só que quando nós precisarmos, quando você precisar dar volume, a gente está aqui. E esse carro já vai estar consolidado. Então a gente acha que vai ter uma dança de cadeiras aqui de quem for mais rápido. Eu tenho que admitir que a Fiat foi mais rápida no ano de 2011 para refletir em 2012. E aí isso é reflexo, vem direto para a gente aqui. Se a gente acompanhar, inclusive, deixa eu vir desse lado aqui. Se a gente acompanhar, inclusive, desse lado, você vai ver como é que eles vinham. Você pega, por exemplo, uma GM, né, que nesses anos tinha participações acima de 30% no nosso mercado e que veio caindo com o redirecionamento deles. Você vai pegar, por exemplo, uma Volkswagen, que também brigava numa liderança e que hoje já se descolou da Fiat, já está mais para baixo também com muitos lançamentos. E a Fiat conseguiu ter os mesmos lançamentos, ninguém deixou de fazer lançamento, e conseguiu manter o mix. A gente não sabe como é que vai ser ano que vem com essa história do ABS e do airbag. Né? Alguns modelos tradicionais, como Kombi, como o Numile, enfim, eles não comportam o airbag duplo. Então eles vão sair de linha naturalmente. Não tem como produzir mais. A gente escuta, inclusive, de cliente dizer o seguinte: olha, eu vou trocar minha frota inteira esse ano, porque ano que vem, porque eu não preciso de ABS ou de airbag. Inclusive o airbag é ruim. Olha o que a gente chegou a escutar. O airbag é ruim porque se ele bater custa mais caro para consertar. Né? Não consegue fazer a conta de que se machucar o usuário dele vai custar bem mais caro do que um airbag. E até porque esses equipamentos que eram muito mais caros estão muito mais baratos. O airbag hoje não vai custar mais do que R$500 a mais no automóvel e alguns já estão incorporados nos preços finais. Mas, enfim, acho que está o desafio aí lançado para as montadoras. Né? Como é que nós, locadoras, vamos ser tratados durante esse ano? Quais são os produtos e os descontos diferenciados que a gente vai fazer? Que vocês vão fazer para a gente trabalhar mais forte com vocês. Faturamento do setor é o slide que mais interessa para banco. Né? Eles querem saber qual é o percentual. Teve um ano que a gente tinha crescido, acho que 9% ou 10%, mas o faturamento tinha crescido 17%. O que isso demonstrava? Que nós tivemos uma recuperação de preço. Não foi o caso desse ano. Nós não tivemos recuperação de preço. Pelo contrário, a gente teve aumento de custo. Quando você tem um IPI que sobe e desce, o maior custo de uma locadora é a depreciação. Eu comprei um carro que no dia que eu ponho para alugar ele já é usado. Então, esse nosso custo, onde é que ele está refletido? Na nossa margem. As margens diminuíram. O faturamento do setor manteve-se igual porque a gente não teve recuperação de preço. Ninguém aumentou o preço aqui.
mas nossos custos aumentaram. Passamos de 2 bilhões de contribuição em impostos, quase 300 mil empregos diretos e indiretos. Número de locadoras. Pessoal, toda vez, principalmente se for de mercado financeiro, pergunta: existe consolidação no mercado de vocês? Vejam bem, não é porque você tem 5 locadoras no aeroporto de Goiânia, que vai inaugurar agora, não é isso, se Deus ajudar? 2025? É. Não é porque você tem 5 locadoras no aeroporto que você tem 5 locadoras no mercado. O Brasil que mais cresce é o Brasil fora dos grandes centros. Então nós temos, a gente sempre dá o exemplo de Rondônia. Ah, mas Rondônia cresceu 20%. Lógico, porque ele tinha 100 carros, ele tem 120. Mas ele cresceu 20%. Os números globalizados mostram que eles cresceram, né, fora dos grandes centros, o interior dos estados cresce muito. O Brasil que mais cresce não é São Paulo capital, é São Paulo interior. Cadê o Marcelo Fernandes, que chegou atrasado também? Mas eu vi que o senhor está aí. Muito obrigado. Então, a gente mostra essa expansão, essa descentralização. Então, falar em consolidação no nosso mercado hoje não é correto. Não é correto. A ideia de que você vai ter uma locadora que vai pegar um dinheiro fora, um dinheiro de bolsa, que vai comprar todo mundo e vai ficar sozinha, é errada. Nem nos mercados mais maduros, onde você tem 5 locadoras no aeroporto, você tem isso. Você tem um monte de locadoras regionais. Elas não aparecem para nós que somos estrangeiros. Mas elas estão lá. Sejam segmentadas, sejam com nichos específicos, mas elas estão lá. Ninguém vai trocar uma locadora no próspero e rico município de Quixeramobim, onde o dono da locadora é o quê? Amigo do dono, da indústria que produz. É muito ligação pessoal. E o nosso setor tem um outro detalhe. Você não importa quantas filiais ou quantos gerentes você tenha, é um negócio que precisa do dono. A história de que o dono vai engordar o gado é verdadeira no nosso setor. Não vai ter fazendeiro que vai conseguir tocar não sei quantos milhões de cabeças. Vai ter que ter um capataz em cada lugar. Vai chegar uma hora que ele vai dividir, vai vender a fazenda para o capataz. A gente entende que as franquias são uma boa forma de expansão localizada. E a gente entende também que as locadoras regionais têm aprendido com os cursos da ABLA, que a gente tem. Vocês viram a quantidade de regionais que a gente tem hoje presentes aqui, de conselheiros nacionais. A ABLA tem um regional em cada estado, ou mais de um regional, quando o estado é grande. Então, se você tiver uma dúvida, como montar uma locadora no Rio Grande do Norte, a ABLA está lá para ajudar você. Nós temos cursos específicos, cursos de formação de preço, que demonstram o quanto a gente está investindo nisso. Cada locadora que faz uma besteira para um banco, o setor é ruim, né? Porque o gerente de uma plataforma tem 10 contas de locadora. Uma dá o problema, ele fala que o setor é ruim, porque 10% está contaminado. Se ele olhar que das 2.200 locadoras do mercado hoje, quantas tiveram problema no banco X? 3, é 0,000. Então, o índice é muito baixo. Aliás, eu não conheço setor, todo ano eu repito isso, que gere mais caixa do que o nosso setor. Você tem o carro imediato, você tem garantia real e você tem caixa sendo gerado todos os dias, em forma de recebível, de cartão de crédito e do que quer que seja, de fatura. Toda vez que eu falo com o pessoal de banco de investimento, de mercado financeiro, eu falo que é um perigo, né? É uma faca com 18 gumes, porque o mercado financeiro enxerga, olha, negócio bom esse negócio de aluguel, né? Põe 100 milhões ali, entra um fundo e põe 100 milhões, vamos auditar o cara, fazer ele ter governança e tal, e depois a gente abre o capital e vende por 500 milhões para algum bobo. Não é bobo, ele sabe o que está comprando. Ele sabe que o mercado é bom e sabe que o negócio cresce. O valor é que você tem que discutir depois. Mas cada vez que alguém entra no mercado com muito dinheiro, é uma temeridade para a gente. Aqui ninguém é cartel. A gente não briga porque o cara está alugando o carro barato. A gente não quer que esse cara feche. Várias locadoras, quando a gente conversa com o pessoal em conselho, pelo amor de Deus, ninguém aqui pode quebrar, hein? Porque cada vez que uma locadora tem uma dificuldade, o mercado fica mal visto. Uma contamina 50.
Nós tivemos, num passado recente, 2 locadoras que cresceram para tentar abrir capital e que não conseguiram. O que aconteceu? Cada uma que entra numa recuperação judicial, o pessoal fala, esse mercado é um problema. Tomamos um prejuízo lá, não queremos mais saber daquele mercado. O que eu vou falar? Eu lamento por determinado banco que deixe de atuar no nosso mercado, porque o outro vai entrar e vai pegar a sua fatia. Pode ter certeza que vai. Porque ele sabe, ele conhece, ele sabe o que ele está emprestando, para quem ele está emprestando, ele sabe a garantia que ele tem e o quanto aquela empresa está gerando de caixa. Então, não é que eu sou contra o mercado financeiro fazer aportes no nosso setor. Aliás, o mercado avalia. Antigamente a gente vinha falar para o mercado, eu falei com o pessoal do BTG Pactual e do Barclays ano passado, né? Eles fazem aqueles rent-a-car days e tal, e a gente conversa com os analistas. Gente, parecia que eu estava conversando com os nossos operadores de 20 anos de mercado. Eles estão realmente cada vez mais pegando dados para entender o nosso mercado, porque a gente passou a fazer parte de mercado de capitais. Então, eles representante aqui, Paulo. Eu sei, eu já falei com ele. Mas, enfim, o que acontece? A gente gosta quando o pessoal pergunta. Antigamente as perguntas eram, quanto você faturou? Quantos carros você tem? Quanto você deve disso aqui? Não, são perguntas técnicas, o pessoal sabe o que está perguntando. É diferente, é gostoso responder assim. Por outro lado, a gente diz o que tem de errado. Cada vez que uma empresa puser um dinheiro barato e obrigar o cara a usar rápido... eu e o Luiz tentamos fazer FDIC quanto tempo? FDIC não serve para o nosso mercado. Ele é lindo na cabeça do banqueiro. Na cabeça de quem no dia a dia de quem vai trabalhar, FDIC não serve para o nosso mercado. Outra, você faz o custo. Hoje o banco está tão competitivo, o banco comercial, que até você fazer a conta do FDIC, ou quanto você investiu, primeiro você já perdeu o negócio. Depois, a diferença da taxa não é tão grande. Você vai fazer um leasing hoje contratado bem feito, em torno de 1,05. Você vai ter um FDIC te custando o quê? 0,89, 0,93? Que diferença é essa que vai permitir para a gente perder esse tempo que nós não temos? Olha o quanto o mercado cresce e a rapidez. O número de locadoras aumenta, mas, na verdade, eu acho que tem muita locadora, tem muito split, né? Tem muita abertura. Então, a empresa que era só de aluguel, hoje faz aluguel e tem transporte. A gente todos os dias recebe afiliação de muita locadora que abriu um segundo CNPJ com os mesmos donos, fazendo o quê? Uma outra atividade. Então, você tem uma locadora pura de automóveis e uma locadora que faz transporte, um aluguel com motorista, por exemplo. Ou uma terceirizadora de frota, uma só de frotas. Porque contabilmente é mais fácil para a gente organizar isso. Só fazendo uma complementação, porque esse número gera algumas dúvidas, né? Na verdade, nós respondemos pelo setor de locação nesse país. Então, na verdade, esse número significa as empresas cujo core business é alugar carro. É a atividade principal da empresa alugar carros. Está fora desse número. As empresas têm uma série de atividades e também aluga carro. Só para dar um exemplo que está na moda aí, a Delta Construtora, né, que está na mídia, tem mais ou menos 5.500 carros alugados. Quer dizer, isso aí está fora. Lógico que tem outras empresas mais idôneas do que essa construtora, que também, sei lá, pega uma obra tal, e tem 2, 3 caminhõezinhos lá que põe no contrato tal. Se você vir alguns indicadores, Receita Federal, nós vamos encontrar aí mais ou menos umas 8.000 locadoras no país. Logicamente, como a gente defende os interesses do setor de aluguel desse país, a gente trabalha só com as empresas que realmente alugam carros e vivem de aluguel de carros, tá, ok? Daí a explicação de que orbita em torno de 2.000 empresas, ok? Não tem nada a ver com empresas que têm outras atividades. Por exemplo, essas empresas não podem ter atividade de venda de carros usados. Ela vende ativo. Não podemos confundir. A locadora ela tem um negócio de carro. Não, ela vende o ativo fixo dela. Ela tem frota dela, tem que vender, né? O que ela faz depois de 1 ano e meio, 2 anos de contrato. Tá? Só um esclarecimento aí. Paulo, por favor. Sim, mas a gente teve inclusive a associação de empresas que fazem locação de caminhões. Ou seja, empresas que fizeram, abriram outros CNPJs só para frotas, só para terceirização de frotas. Então, o que eu digo assim, é que o setor cresce e muita empresa que estava informal passou à formalidade.
Né? Eu lembro conversando com o Bosco, por exemplo, lá do Rio Grande do Norte, ele dizendo, olha, muita locadora de bug informal veio, se filiou, trocou os bugs por automóveis com equipamentos de segurança, e hoje ele tem 5 carros populares alugados aqui. Ele passou a ser uma locadora. Então, assim, muita gente saindo da informalidade, até porque a gente já está num patamar que a gente não pode, ninguém mais consegue ser informal, né? E passando para a formalidade. Então, isso para a gente é muito positivo também. A gente fala um pouquinho de perfil de negócio. Há alguns anos a gente consegue apurar que a terceirização aumenta, e aí você tem o turismo de lazer e negócios diminuindo e oscilando. Mas, basicamente, a gente tem pouco mais da metade em contratos de longo prazo. Nós vamos ter pouco menos da metade, né, 40 e poucos %, entre o turismo de lazer e negócios, os famosos aluguéis diários. O famoso, de 55% a 60% em longo prazo, 40% em prazo mais curto, em rotatividade mais alta. Perfil do usuário. Alguns dados que para a marketing são muito importantes. Todos os anos o número de mulheres aumenta. Eu lembro que alguns anos atrás ele não chegava a 10%, ele já está em 22%. E vou dar um dado para vocês de balcão. Todos os anos, geralmente, o cartão de crédito que passa é o da esposa, não é o do marido. Então, se ela detonou o cartão dele e deixou o dela guardado, é outra história. O cartão que passa é o dela. Não, mulher é muito mais focada e guarda mais dinheiro que homem, a gente sabe disso. A mulher antigamente viajava, estou viajando a trabalho, que medo, vou correr, ficar trancada no hotel. Não, hoje ela pega um GPS, e com o GPS ela vai conhecer a cidade, se ela não conhecer. Falando de perfil de usuário, de grau de instrução, né? A gente tem um grau de... o número de graduados sobe a cada ano, mas isso é lógico que isso é um reflexo do Brasil. Né? O Brasil que tem um número maior de graduados a cada ano também. E da faixa de idade que aluga, basicamente de 25 a 45 anos, é a nossa maior faixa de clientes, de usuários. Então, nesse sentido, a gente tem um número muito maior de graduados, é o pessoal que está estudando. Aí, 85% estão entre 25 e 45 anos, e as mulheres mentem a idade. A gente olha lá e sabe a idade, mas aluga o carro igual. Área de atuação, né? 40% hoje é de serviços, eu acho que é uma tendência global, que o pessoal de serviço também alugue mais, mas dividido bastante aí o perfil. Falar muito de pontos de locação, quando você vê, nós temos um total geral de 2.444 pontos registrados nos nossos 2.200 empresas. Então, você vê que várias empresas abriram outros pontos de locação efetivos. Antigamente falava, ele abriu uma filial em tal lugar para botar placa. Não tem isso, não. Se tiver aberto, tem carro sendo alugado. Então, você vai ver as grandes metrópoles ou as sedes das empresas abrindo locadoras em outro lugar. E quase todas, em determinada expansão, acabam abrindo uma locadora a mais em São Paulo. Nós fizemos uma distribuição por frota e por pontos de locação, que vai estar no anuário que vocês vão receber. Por Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste, Sul, enfim. E por fim, até porque dizem que a gente tem que ser breve, né? Hoje eu queria convidar já vocês para o nosso fórum, que é dia 17 e 18 de setembro. Temos atrações internacionais, temos diversas montadoras já fechadas, confirmadas para serem os nossos expositores. Quem participou do fórum de 2011, lembro que nós já tivemos 13 montadoras presentes, eu acho que esse ano nós vamos ter um número igual ou superior. Nós temos um espaço privilegiado, que é o Transamérica Expo. Então nós vamos ter tanto a parte da exposição do automóvel, da negociação, que é uma oportunidade ímpar para as montadoras e para os bancos financiadores, quanto a parte educativa. Né? O pessoal que vem de fora, que tinha acabado de elogiar o pessoal do Pará, que está sempre presente, pessoal de Pernambuco, de Minas, são presenças marcantes. O pessoal vem em massa para o nosso fórum. Né? Nós tivemos 1.700 participantes individuais por dia. Então, isso demonstra que é uma coisa bastante específica e de extrema importância. O fórum é o ponto alto do nosso setor a cada 2 anos e a gente quer poder contar com todos vocês lá.